Ah, a rua. A rua é massa. É o palco onde os personagens ganham vida, envolvida por uma plateia, repleta de diversidade humana que não revela divisões sociais, raciais ou religiosas. A origem do teatro de rua confunde-se com a própria história do homem, tendo como fonte primitiva os rituais tribais, onde o homem procurava dramatizar as experiências cotidianas. Outras fontes do teatro de rua podem ser consideradas os distribranos gregos, o culto ao deus Dionísio e os espetáculos religiosos da Idade Média na Europa. A partir desse momento e mais adiante, com a comédia dell'arte, o teatro livre de rua passaram a ocupar as praças e feiras das cidades e lugarejos, levando ao povo sua mais antiga forma de expressão. Atualmente, essa expressão artística é marcada por uma intenção explícita de criar encenações para serem apresentadas no espaço público. A opção de rua consolidou-se como uma escolha, e não necessariamente uma ausência de alternativa. A ausência do palco aproxima os lados, enquanto o tom de constante intervenção permeia as apresentações. A Rede Brasileira de Teatro de Rua, RBTR, criada em março de 2007, em Salvador, Bahia, é um espaço físico e virtual de organização horizontal, sem hierarquia, democrático e inclusivo. Todos os grupos de teatro, artistas trabalhadores, pesquisadores e pensadores envolvidos com o fazer artístico da rua, pertencentes à RBTR, podem e devem ser seus articuladores para, assim, ampliar e distribuir cada vez mais reflexões e pensamentos com encontros, movimentos e ações em suas localidades. O intercâmbio da Rede Brasileira de Teatro de Rua ocorre de forma presencial e virtual. Entretanto, toda e qualquer deliberação é feita nos encontros presenciais, sendo que seus articuladores farão, ao menos, 2 encontros anuais de forma rotativa de maneira a contemplar todas as regiões brasileiras, valorizando as necessidades mais urgentes do país. Os objetivos do intercâmbio são dar continuidade aos trabalhos iniciados nos grupos de trabalhos e discutir sobre política e ações estratégicas, pesquisa, colaboração artística e comunicação. O grupo Tá na Rua, criado pelo ator e diretor Amir Haddad, um dos responsáveis pela formação do grupo de teatro paulista Oficina, 1958, trilhou o caminho de um teatro voltado para o espaço público. É o que o seu grupo, o Tá na Rua, vem fazendo desde 1980 no Rio de Janeiro, além de percorrer outras praças do Brasil e do exterior. Insatisfeitos com o que consideravam limites ideológicos da atividade teatral naquela época, Haddad e outros artistas cariocas decidiram ir às ruas. Acreditavam que o espaço aberto propiciava mais liberdade para consolidar uma linguagem que o alimentasse diretamente das características e das necessidades do povo brasileiro. Ou seja, um teatro popular, com uma linguagem dialética que promova ação e reflexão. O Tá na Rua propõe ao espectador a busca da autoexpressão, que conduz a uma identidade própria e crítica diante da cultura dominante. Nós somos outra maneira de ocupação. Nós somos a reação do organismo humano contra a doença que se instala nele. Nós somos os anticorpos para combater o vírus de uma cidade doentia, sufocante, que ignora a saúde dos seus cidadãos. Dentro desse universo tão marcante e bonito que é o teatro de rua, podemos destacar a aparição e o envolvimento do mestre Júnior Santos, que é ator, diretor e agitador cultural, dentre outras especialidades, uma das personalidades chaves para a difusão da arte brasileira. Júnior Santos é um dos articuladores do movimento Escambo de Teatro Livre de Rua e participa do grupo desde sua fundação. O movimento Escambo são expressões artísticas de radiação cultural que reúnem atualmente
além de grupos de teatro de rua, poetas e artistas populares dos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Açailândia no Maranhão, Uruará no Pará, Samambaia no Distrito Federal, Campinas em São Paulo, Rio de Janeiro, Canoas no Rio Grande do Sul e Rosário na Argentina, com o intuito de socializar suas experiências artísticas, culturais, políticas e comunitárias. Resumindo, os campos são encontro de diversos grupos de artistas de várias cidades, estados e até de outros países, que se reúnem para compartilharem e trocarem suas experiências culturais. Por exemplo, o grupo Alegria Alegria, juntamente com Júnior Santos, entre outros grupos, propuseram a ideia de irradiar cultura pelas cidades. Com isso, acabaram conhecendo a história de Janduís, onde estava surgindo um movimento muito forte. Era um movimento de arte popular e de cidadania no meio da seca, das crianças morrendo de fome. E estas crianças estavam recitando Brecht, Carlos Drummond de Andrade, tudo em cima das pedras. E a gente começou a ver que Janduís seria o melhor local para se fazer o encontro de artistas de rua do Rio Grande do Norte. Escolhemos Janduís porque o povo estava passando fome, passando por um descaso do governo federal e estadual também. Havia uma seca muito forte, havia uma pistolagem dominante e havia arte. Fala de Júnior Santos, retirada de uma entrevista feita pelo jornal O Moçoroense. Nas suas apresentações, os artistas do movimento Escambo sempre utilizavam a cenopoesia, onde deixava suas aparições mais dinâmicas e fixavam a atenção do público. Já a cenopoesia é mais uma opção alternativa para o público que curte poesia e teatro. Ao fazer uma composição dos dois, chegamos a uma performance teatral simples. Enquanto o teatro se encarrega de ação e dos gestos, a poesia traz em si a carga de dramaticidade, densidade e síntese textual de que o teatro necessita. Aproveitando essa teatralidade da poesia em cena, é que a cenopoesia adquire uma concepção lírica do teatro. Aí está o desafio do espetáculo cenopoético, lirismo e dramaticidade juntos. A cenopoesia é a coexistência de linguagens em conflito para o estabelecimento de uma nova linguagem. Na verdade, o teatro e poesia sempre estiveram juntos desde os tempos remotos da história humana. Poetas eram também chamados de dramaturgos da Grécia Antiga. Sem querer fazer apenas teatro prosaico, tampouco simples recital de poesias, apostamos nessa coisa mistura, a que chamamos de cenopoesia, a poesia encenada, a poesia teatralizada. O nome artístico eu sou Emanuel Coringa, né? Nome de palhaço, né? Sou o Palhaço Lombriga. Meu primeiro nome antes de Emanuel Coringa é Palhaço Lombriga, né? E faço parte da companhia Arte e Riso, né? Uma companhia da cidade de Marizal que existe há cerca de 19 a 20 anos. Eu me perco um pouco nas datas às vezes. Mas temos mais de 19 anos, somos um grupo, digamos assim, maior de idade já, né? E está com esse período que a gente brinca de fazer arte, brinca de fazer arte de rua, né? Dentro desse estado, dentro desse país, né? Isso. E minha história, né, começa junto a essa companhia, né? E vinculada a essa companhia, com o passar do tempo, a companhia Arte e Riso, ela se aproxima, né? Ela passa a fazer parte do movimento Escambo, né? Que é o movimento popular Escambo Livre de Rua, que é um movimento de artistas de rua que inicia-se no Rio Grande do Norte, né? E hoje a gente tem representantes em todo o país, e inclusive na América Latina, através da Argentina e etc. Então, meu nome artístico é esse, né? E minha trajetória começa e tem caminho até hoje a partir dessas referências. Sim, participo do grupo teatral Carcará. Pois sim, participo do grupo Trupe Circulus.
Francisco Leonardo Alves de Souza e ele participa da CIA Arte e Riso. Eu acho que todo mundo que faz teatro de rua no Rio Grande do Norte ouviu falar de Júnior em algum momento. Pode até não ter tido contato diretamente com ele ainda, mas em algum momento da sua vida ouviu falar em Júnior Santos, do teatro de rua, no Palhaço Cuscuz. Júnior hoje comemora esse ano 50 anos de teatro de rua, 50 anos de dedicação às artes e às artes públicas de rua desse estado. Não só do estado, do país, mas a gente sabe que grande parte dos trabalhos dele, eles estão fincados aqui na região do Rio Grande do Norte e do Ceará, entre essas idas e vindas de Comandari, que nessas idas e vindas entre Natal, Icapuí, Carnaúba dos Dantas, que é onde ele está residindo nesse momento, Macau, então ele, até pela sua forma de vida, é um disseminador de conhecimentos por onde passa. Então o Júnior, ele é essa grande referência para o Rio Grande do Norte, muito através do movimento Escambo, que foi criado por ele, juntamente com outras figuras como Rai Lima, que ainda faz parte até hoje, na época ligado, o Júnior ligado ao grupo Alegria Alegria, que era um grupo da cidade de Natal, uma das referências também do teatro de rua para esse estado. E assim, nosso convívio existe sim, nosso convívio ele é bem próximo, inclusive trabalhamos juntos, viajamos juntos, discutimos, fazemos parte do mesmo movimento, que é o movimento Escambo. Então o Júnior é sim essa grande referência, essa figura que eu carrego com respeito de mestre realmente, que não foi um mestre de título dado pela academia, mas um mestre de título dado por ações comunitárias, por ações reais, que a gente olha e que diz assim, essa para nós é digna de um mestre. Então, o Júnior pra gente é isso, pra gente, quando eu falo, pra mim, pra Companhia Arte e Riso como um todo. Sim, seu lado artístico, poético e palhaço me influenciou a resistir sempre. Sim, sua prática é contribuição estética, política, pedagógica e humana. O mestre Júnior Santos tem total influência no meu fazer artístico, seja no mundo da capoeira, no mundo do palhaço, no mundo junino ou apenas no mundo. Conhecê-lo me trouxe uma melhoria não só na vida artística, mas sim na vida humana. Ele me ensinou que não podemos parar de pensar e reivindicar pelo certo. Não podemos nos rebaixar aos passos burgueses. Precisamos lutar por nossa comunidade sempre. E para isso, precisamos estar em constante contato com ela e dentro dela. Considero como uma das figuras principais para o pouco entendimento de uma vida que tenho hoje. Sem dúvidas nenhuma, um grande mestre. Tem algumas histórias, inclusive histórias não, assim, não tão, as coisas não tão agradáveis, mas que com o passar, quando se passa, a gente passa a contar respirando melhor e tentando ler o que foi, o que é que levava aquilo a acontecer. Eu me lembro muito quando a gente começou, minha mãe até hoje não sabe disso, mãe, eu tenho que assumir, isso aconteceu com seu filho quando ele era bem mais novo do que o que ele é hoje. Se bem que a senhora já sabe que esse tipo de coisa eu bato sempre por aí. Mas historinha que a mamãe não escuta. Depois das brincadeiras, o Júnior, um dia em Janduís, na cidade de Janduís, a gente estava fazendo uma apresentação. Eu fazendo palhaço, fazendo palhaço lombriga, só que ainda muito, muito novo, muito inexperiente, digamos assim. Ao entrar na roda, comecei a fazer as apresentações, comecei a fazer o espetáculo e de repente eu resolvo brincar, resolvo chamar para se aproximar da apresentação dentro do público um cara que estava um pouco embriagado, altamente embriagado, só que interferia muito na roda. Ele, por estar embriagado, ele interferia muito na roda e a minha única forma de achar como palhaço, de lidar com aquilo é tentar jogar com ele. Só que o cara era um policial que estava inclusive armado na situação, e quando ele joga para lá querendo a atenção do público, eu
retruco, né? Eu retorno a piada e ele naquele momento vira centro da graça. E isso não o agradou muito, né? Eu estava lá querendo ser o centro da graça, mas ele quis interferir. Quando virou ele não se agradou muito da situação, né? E eu, inexperiente, tornei a utilizar ele em cena, não sei o quê, e isso causou nele uma raiva. Uma raiva de um ser humano, um homem do sertão do Rio Grande do Norte. Isso não justifica, mas parece que é, né? De um homem branco, hétero do sertão do Rio Grande do Norte com uma arma na cintura. E com uma arma legal na cintura, pior ainda, né? Porque quando é ilegal a gente ainda tem a justificativa que é um bandido, mas na situação não. Era uma arma legal na cintura. E de repente ele começa a dizer, entre as pessoas que estavam lá, que estava esperando a saída do palhaço engraçadinho. E o palhaço engraçadinho era eu. Agora, para que é que um homem armado estava esperando do lado de fora do clube uma outra pessoa? Assim, eu acho que não era para me pedir em casamento, que ele estava me esperando com a arma na mão, né? Então, isso começou a gerar aquele burburinho dentro do espaço. Os colegas de Janduís começaram a avisar que aquele movimento estava acontecendo e tal, e de repente o Júnior encosta, junto com o Filipe, na época, junto com outras figuras que estavam lá ao redor, e a gente tinha que armar uma estratégia para sair do clube, porque só tinha uma entrada e uma saída. E a estratégia foi eu tirar o figurino, me tirei o figurino completo, saí só de bermuda mesmo, que eu não estava nem com tanta roupa por baixo do figurino. Saí de bermuda, retirei a maquiagem e tal, e eles me fizeram um cerco. O Júnior ia na frente, né? Por mais que não seja uma figura não muito grande, né? Que o Júnior não é alto, né? O Filipe é bem mais alto, bem mais forte e tal. Mas o Júnior foi à frente, o Filipe do meu lado, alguns outros companheiros me fazendo o rodeio, e a regra era uma só. Nós vamos passar, né? E 2 passam na frente e se colocam atrás do cara, e os demais passam com o Emanuel. Porque se ele se mexer, antes dele se mexer, todo mundo tem que pular em cima, os primeiros que tem que agir é o das costas. E entre essas figuras estava o Júnior. Inclusive era um dos responsáveis por pular, com aquela toda estrutura que ele tem, por pular em cima do cara para ajudar a segurar, né? Então, coisas que a gente passa no universo das artes, às vezes, que a gente não esquece, que se torna marcante, assim, porque analisando aquilo de forma mais distanciada hoje, olha o tamanho do cuidado, né? Do cuidado humano realmente naquele momento, num cuidado que se colocaria em risco a vida do outro e a de si próprio, né? O tamanho do cuidado que se teve da gente saber se defender diante daquela ação e de saber se defender em coletivo, né? Então são histórias que a gente passa com o Júnior, que depois refletindo você diz assim, porra, quanto ensinamento tinha por trás daquilo ali. Quantas e quantas vezes depois daquilo ali o Arte Riso não já se viu em estado de risco. Em estado de risco, inclusive, com situações como essa, infelizmente, que ainda pairam a valentia, o machismo, nesse sentido, né, problemáticas que a gente bate toda hora aqui dentro do sertão, né, mas que a gente tem que aprender a lidar com elas, infelizmente. Melhor seria que a gente não tivesse que lidar com elas, mas se a gente tem que aprender, a gente aprende. E a arte ensina até isso, a observar melhor o que é que você vai fazer, com quem que você vai brincar na roda, com quem está lhe dando abertura de brincadeira realmente, ou com quem você está brincando porque quer lhe tornar uma figura ridícula e lhe diminuir, que na realidade era o que o cara queria. Só que ele estava diante de um palhaço. E ninguém ganha de um palhaço. Nós temos ali para isso. Aquilo que ele não queria ser, que era mostrar que o ser humano, em alguns momentos, é ridículo, como ele estava sendo naquele momento. Olha a solução que ele achou, olha o quanto ridículo ele estava sendo. Mas ele não queria ser visto como ridículo, né? Mas eu queria. Eu queria ser visto como ridículo para mostrar o quanto o ser humano é ridículo, o quanto ele é ridículo com aquela ação, né? Então, como é que você vai ganhar de uma pessoa que está ali se colocando como
a figura que quer ser ridícula. Nada que se faça contra ele vai afetar. Nada que se faça contra mim, eu estando de palhaço, vai me afetar. Então, por quê? Porque é isso que eu quero mostrar. É isso que a gente quer trazer. É esse questionamento que a gente quer trazer com a figura do palhaço e com alguns aprendizados de vida que a gente tem com o velho Júnior, entre eles essa história que, para mim, marca a história minha de palhaço e da Companhia Arte e Riso. A primeira vez que nos encontramos, eu era monitor de teatro de um projeto da Unicef, denominado Projeto Jardim Esperança, hoje PET. Foi minha primeira vivência com esse mestre, que me ensinou muito a lutar pelos meus ideais e as ideias das crianças, dos jovens e adolescentes que sonham com um mundo melhor através da arte, do riso e da alegria de ser palhaço. A terceira pergunta, a resposta foi sim. Apresentamos juntos o espetáculo Cafuringa. Um grande aprendizado está em cena com Júnior Santos. Sim, conheci o Júnior no Escambo de 2008 em Umarizal, Rio Grande do Norte. Sem dúvida nenhuma, a nossa história se interliga com o passar dos anos e o registro que sempre quando nos encontramos fazemos questão de relembrar, sem dúvidas, é a circulação do Escambo em Travessia, onde pudemos conviver durante 3 meses entre ensaios e viagens por vários estados do Rio Grande do Norte. A falta de apoio e incentivo do poder público que vira as costas para o artista de rua. A perseguição por protestarmos diante dos descasos que vêm acontecendo causados pela corrupção. A falta de políticas culturais e privatizações dos espaços públicos com a criminalização da arte de rua. Ele vai responder que, sem dúvidas nenhuma, é viver da sua arte. A não valorização do artista em uma sociedade que tem muito o que aprender dificulta muito a vida dos artistas populares. A maioria das vezes, as discussões sobre políticas públicas de sobrevivência do artista nem existem. Os governantes insistem em uma valorização da ilusão midiática e esquecem daquelas que estão em todo dia nas ruas, praças e escolas desse país, até mesmo oferecendo seu trabalho como forma de ganhar o pão de cada dia. A partir da obtenção das respostas, podemos concluir que os participantes que responderam o formulário tiveram contato direto com o mestre Júnior Santos e que sua vivência influenciou de forma positiva nas práticas realizadas em sua vida. Uma das principais dificuldades de todo artista de rua é o descaso do poder público e a desvalorização do seu trabalho, que por sua vez levam informações e divertimento para o público em geral.